Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai trabalhar o sistema imunológico, sistema urinário e sistema genital, frente a capítulo 4. Bem pessoal, o sistema imunológico ele vai ser o sistema responsável por nos proteger contra organismos invasores, vírus, bactérias, fungos. Esses organismos geralmente são causadores de doenças. E o sistema imunológico ele vai apresentar diferentes tipos de células e cada célula vai apresentar funções específicas para garantir a defesa do organismo e manter o corpo funcionando livre de infecções. O sistema imunológico ele vai apresentar linhas de defesa, que vão ser compostas pela primeira linha, a segunda linha e a terceira linha. A primeira linha de defesa, ela vai ser de barreiras naturais. O que isso significa? Significa que vai ser através do nosso próprio corpo, vai adquirir mecanismo para nos defender. Nesse caso, a primeira linha de defesa do nosso organismo é a pele, que é o maior órgão do corpo humano, e a pele ela vai evitar que ocorra a invasão desses micro-organismos. A segunda linha de defesa é quando a gente consegue desenvolver algum mecanismo e adquirindo algumas células de defesa por conta própria. Então, a gente vai adquirir essas células de defesa através de algumas doenças, algumas inflamações. E a terceira linha de defesa, ela vai ser adquirida. É quando o organismo, ele adquire certos anticorpos através de vacinação, ou até mesmo através de um soro específico para determinada toxina ou até mesmo doença. Então, existe as linhas de defesa adquirida, que é a terceira linha, e existe as linhas de defesa inata, que a gente pode dizer que são linhas de defesa que o próprio organismo se encarrega de desenvolver. E os tipos de resposta imune, ela pode ser classificada ou dividida em dois tipos, a ativa e a passiva. A imunidade ativa ou inata, ela vai ser ocasionada por barreiras físicas e mecânicas, como a gente pode falar que é a pele, até mesmo as membranas do trato respiratório, as mucosas do nosso corpo. E existem também as barreiras fisiológicas, que vão inibir a entrada desses micro-organismos, a acidez do trato gastrointestinal. A gente pode também falar da elevação de temperatura do corpo. Então, esses elementos são elementos que vão se encarregar de defender o nosso corpo. As barreiras celulares, a gente pode falar dos linfócitos, que geralmente apresentam células da morte, células da killer, então células que matam organismos invasores, os leucócitos que vão chegar a fagocitar esses micro-organismos e vão chegar a matar esses micro-organismos. E também existe, pessoal, a imunidade adquirida, que vai ser aquela que o organismo vai adquirir anticorpos por meio de vacina ou até mesmo de um soro específico. E alguns termos conhecidos nesse sistema: patógenos, antígeno, anticorpo e linfa. Os patógenos
são micro-organismos causadores de doenças. O antígeno, ele vai ser uma substância que vai reagir com produtos de uma resposta imune específica. E geralmente eles estão ligados ao anticorpo, certo? O anticorpo, ele já vai ser uma resposta, né? Uma resposta imunológica imediata contra o antígeno. E a linfa, né? O antígeno, ele vai apresentar dois tipos. Os antígenos T independentes são antígenos que podem estimular diretamente os linfócitos B e produzem anticorpos sem a necessidade dos linfócitos T auxiliares. Os linfócitos T auxiliares são células mais específicas, células mais potentes do sistema imunológico. Eles só são ativados em caso de infecções mais graves. E os antígenos T dependentes são aqueles que não estimulam diretamente a produção de anticorpos, sem a ajuda do linfócito T. Então, a gente consegue identificar dois tipos de antígeno. Um que vai precisar do linfócito T e o outro que não vai estimular a produção do linfócito T. Vai ser capaz de combater a infecção sem a ativação de uma célula mais potente. Então, nesse caso, o anticorpo ele já vai ser as células de defesas específica para determinada doença. E a linfa é o líquido que vai apresentar, o líquido sanguíneo que contém dentro do sangue, dentro do sistema circulatório, que vai conter essas células de defesa. Bem, pessoal, o sistema urinário, ele é o sistema responsável pelo processo de filtração do sangue, ele vai fazer um processo seletivo, ele vai eliminar substâncias tóxicas do organismo, como ácido úrico, ureia, amônia. Então, esses elementos, essas substâncias em excesso, elas são tóxicas para o organismo e o sistema urinário ele vai ser responsável nesse processo seletivo. Então, ele é composto pelos dois uréteres, a bexiga e a uretra, e também os rins, que são duas estruturas de grande importância para o controle também osmótico do corpo. Os rins, além de selecionar substâncias, eliminar substâncias nocivas para o nosso organismo, os rins eles também secretam substâncias, ou seja, eles lançam na corrente sanguínea substâncias de grande importância para o nosso corpo. Eles, por exemplo, eles ajudam no controle da pressão arterial. De que forma? Ele vai eliminar uma enzima conhecida como renina, que vai ajudar no controle da pressão arterial. A renina ela vai atuar na corrente sanguínea e também vai ativar, né, o sistema cardiovascular. Os uréteres são dois canais que vai conduzir, né, o líquido formado lá no rim, e esse líquido vai ser levado até a bexiga, que vai ser outra estrutura de grande importância no sistema urinário. Os uréteres eles vão apresentar essa função de conduzir esse líquido até a bexiga. A bexiga é um órgão, uma espécie de bolsa, e é nela que fica armazenada toda a urina. Geralmente, essa bexiga ela suporta de 150 a 200 ml de urina. E aí,
a bexiga ela vai ser conectada a outra estrutura que vai ser chamada de uretra. E a uretra ela vai ser uma espécie de canal que vai conduzir o líquido que está dentro da bexiga, a urina, por exemplo, e ela vai expelir, ela vai retirar, ela vai ser uma via para tirar, para fazer a excreção desse líquido que está na bexiga para fora do corpo. Geralmente, ela termina no final do pênis ou até mesmo, né, no final da vulva, uma parte da vulva do sistema genital e do sistema urinário masculino e feminino. São estruturas que estão presentes tanto no sistema excretor, no sistema urinário, como também essas estruturas estão presentes no sistema reprodutor, no sistema genital. O sistema genital, ele também é conhecido como sistema reprodutor. O sistema genital, ele tem a função de reprodução, mas também ele vai ter a função de liberar substâncias químicas na corrente sanguínea. Nesse caso, a gente pode falar sobre os hormônios. O sistema genital, como ele é composto por glândulas, no caso lá na mulher pelos ovários e no homem pelos testículos, eles também vão ser responsáveis pela produção de hormônios. Produção de células reprodutivas é um sistema que vai servir no processo reprodutivo, mas também ele está correlacionado com o sistema endócrino. Aqui a gente consegue identificar o aparelho reprodutor masculino e o aparelho reprodutor feminino, onde no aparelho reprodutor feminino a gente consegue identificar o canal vaginal, o colo do útero, o ovário, a tuba uterina e o útero. O canal vaginal ele vai servir como compartimento no ato sexual, ele vai acoplar o pênis na hora do ato sexual para que ocorra o processo de reprodução. O colo do útero ele vai servir como uma base de sustentação para o feto, para o desenvolvimento do embrião, do bebê. O colo do útero ele é uma espécie realmente de colo mesmo. Ele vai dar uma sustentação para o bom desenvolvimento da criança dentro do próprio útero. Os ovários, eles são as glândulas responsáveis pelos hormônios sexuais. Eles são responsáveis pela produção de células germinativas, células reprodutivas. A tuba uterina é o canal que vai servir de aproximação do espermatozoide e do óvulo. É lá que vai ocorrer a fecundação. Logo quando o óvulo é fecundado, ele vai ser atraído e vai se fixar na parede do útero. E aí ocorre o processo de nidação. O processo de nidação vai formar um aglomerado de células e aí o zigoto, essa célula que já foi fecundada, vai começar a crescer e o embrião vai começar a se desenvolver. Então, o útero ele vai servir, né, como uma espécie de compartimento que vai surgir anexos, e esses anexos embrionários vão dar todo um suporte, todo um amparato para o desenvolvimento do embrião, do bebê, da criança. E aqui a gente consegue visualizar
Também o aparelho reprodutor masculino, que é formado pelo testículo, pelo epidídimo, canal deferente, glândulas burouretrais, vesícula seminal, ducto ejaculatório e pela uretra e pelo pênis. E pela próstata também. Então, a próstata, junto com a vesícula seminal, vai ser responsável pela formação do líquido espermático, né, pelo sêmen, né, que vai conduzir, que vai dar o suporte para a célula reprodutiva masculina nadar, nesse caso aí, o espermatozoide, que é uma célula flagelada. Então, essas duas estruturas, a próstata e a vesícula seminal, juntamente também com as glândulas bulbouretrais, vão ser responsáveis pelo processo, pela fabricação do sêmen. O epidídimo e o testículo, eles vão ser responsáveis em armazenar e amadurecer as células reprodutivas. Nesse caso aí, o espermatozoide. O espermatozoide, ele vai fazer uma viagem pelos canais deferentes, né? E aí esse canal ele vai facilitar a chegada do espermatozoide até a uretra, até chegar, nesse caso aí, lá no canal vaginal, certo? E o pênis é uma estrutura bem esponjosa, que quando o homem ele entra em estado de excitação, toda essa parte rosa que vocês estão vendo aí, ela vai ficar irrigada de sangue e aí é que vai possibilitar a ereção do pênis. E aí acontece com a ereção, vai ser possível a penetração e, consequentemente, o processo reprodutivo vai acontecer. E aqui, pessoal, a gente consegue identificar alguns métodos contraceptivos. Os métodos contraceptivos, eles são utilizados para evitar uma gravidez indesejada, mas lembrando que o único método contraceptivo que previne contra infecções sexuais, doenças sexualmente transmissíveis, é a camisinha, tanto a masculina como a feminina. Ela também é conhecida como um método de barreira, que vai impedir que o espermatozoide chegue até o óvulo. Então, a gente consegue também identificar aqui o dispositivo intrauterino, o DIU, e outros métodos contraceptivos. Nesse caso aqui, a gente também consegue identificar a tabelinha, né? Métodos naturais, que não são tão eficazes, né? Então, tem que ter todo um cuidado para quem deseja utilizar a tabelinha. Não é um método contraceptivo seguro. E aí a gente consegue identificar a injeção também, que é aplicada apenas a cada 3 meses, ou vai depender do anticoncepcional que você vai optar. Ela pode ser aplicada a cada 1 vez por mês ou a cada 3 meses. E a gente também consegue identificar a pílula oral, nesse caso aí, os anticoncepcionais convencionais, né? Aqueles que se usa a cada 21 dias e se tem uma pausa de 7 dias, onde você espera o sangramento, nesse caso a sua menstruação, e volta a tomar novamente. E aqui a gente consegue identificar os métodos contraceptivos eficazes, né, que é a camisinha, o DIU, espermicida, esterilização, métodos hormonais, e a gente consegue também identificar métodos contraceptivos ineficazes, como a tabelinha, né, a pílula emergencial e o coito interrompido. Então, gente, cuidado com esse tipo de método contraceptivo que é perigoso. A pílula do dia seguinte, infelizmente, está sendo um grande problema. Ela é para ser utilizada apenas em situações emergenciais. Quando você está tentando fazer um planejamento familiar,
né? Ai, mas não está tomando nenhum um anticoncepcional, e aí o que você faz? Tá usando a camisinha e a camisinha simplesmente furou, e aí você toma a pílula do dia seguinte. Mas o que está acontecendo aí é que as meninas estão tomando essa pílula do dia seguinte de forma constante, então ela ocasiona diversos riscos à saúde. Ela pode deixar a pessoa estéril, ela pode, futuramente a pessoa pode desenvolver câncer de ovário e até mesmo ela vai perdendo a eficácia. Então, muito cuidado com a pílula do dia seguinte. E o coito interrompido também é perigoso, porque antes mesmo de ejacular, aquele líquido que o homem libera, né, um líquidozinho antes, aquele líquido lubrificante que ele libera, ali já pode ocorrer células reprodutivas. A tabelinha também não é um método muito indicado, porque para se fazer a tabelinha a mulher tem que ser totalmente regular, e também tem muitas falhas. Existem diversos tipos de infecções sexualmente transmissíveis. A AIDS, a gonorreia, a sífilis, a candidíase, o HPV, uma série de doenças. Algumas doenças elas são ocasionadas por fungos, outras doenças são ocasionadas por vírus e outras doenças são ocasionadas por bactérias. Essas doenças elas são transmitidas através de ato sexual sem proteção, nesse caso aí sem a camisinha. Como já foi falado, as doenças sexuais elas podem ser virais, elas podem ser por fungos e elas também podem ser bacterianas. E aqui, pessoal, a gente consegue identificar as ISTs, né, que são as infecções sexualmente transmissíveis. A SIDA, que é a AIDS, a hepatite, a gonorreia, a herpes, o vírus do papiloma humano, a sífilis, a candidíase e a tricomoníase. São doenças ocasionadas por micro-organismos. A gente aqui, a AIDS é um vírus, a hepatite também é um vírus, a gonorreia é uma bactéria, a herpes é um vírus, o papilomavírus humano, que é o HPV, é um vírus, a sífilis é uma bactéria, a candidíase é um fungo e a tricomoníase é um protozoário. Então, são doenças que são transmitidas através de relações sexuais sem proteção, nesse caso aí sem camisinha. E a transmissão não ocorre por... Aqui é a transmissão do HIV, do vírus HIV, que ocasiona a AIDS. Abraço ou aperto de mão, suor ou lágrima, uso de piscina ou banheiro, uso de talheres ou copos, uso de sabonete, toalha ou lençol, relação sexual com camisinha. Nenhuma dessas opções que foi citada aqui, a pessoa consegue contrair o HIV. E aqui, pessoal, eu resolvi colocar uma imagem dos sintomas do HPV na boca. A gente consegue visualizar diversas lesões. O HPV é um vírus que ocasiona o câncer do colo do útero, câncer de pênis, câncer de garganta, câncer de boca. Então, é um vírus bastante perigoso.